Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 12. Essas imagens que vocês estão vendo aqui atrás, logicamente, não é que agora pela manhã vai ter a apresentação, mas à noite as nossas crianças estarão se apresentando, uma apresentação curta, logo após a nossa liturgia. Por isso que esse painel está aqui, porque o pessoal do departamento infantil já colocou, já se preparando para a noite. Então, desde já, parabéns ao pessoal do departamento infantil, ficou muito bonito, muito legal as imagens aqui, né? E logo mais à noite nós teremos a participação das nossas crianças. João capítulo 12, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas e a respeito dele, e também de que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disto, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Quero orar com você nesse instante e pedir com que Deus, através da sua palavra, continue a falar ao nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós continuamos na Tua presença e nós dependemos da Tua presença. Aqui estamos nós agora diante da Tua palavra, a palavra que foi lida, e agora nós precisamos da direção e da iluminação do Teu Espírito, para entender as verdades que aqui estão postas para nós. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos edificados pela Tua palavra. Eu não tenho o poder e a capacidade de tocar o coração dos meus irmãos e irmãs e avivar o coração do Teu povo, mas a Tua palavra tem esse poder. Sendo assim, toma a nossa vida na Tua mão e dá-nos a graça nesse instante, ó Pai, de ouvirmos a Tua voz e somente a Tua voz, através do texto que acabamos de ler. Assim nós oramos e pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, especificamente hoje, domingo, esse domingo, inicia-se aquilo que na tradição cristã é conhecido como a Semana Santa. A Semana Santa, ela é aberta, ela se inicia através daquilo que ficou conhecido como o Domingo de Ramos. Ora, e por que afinal de contas tem esse nome, Domingo de Ramos? Tem esse nome por conta do texto que nós acabamos de ler, que fala da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, na Cidade Santa. Em toda a sua vida, em todo o seu ministério, essa é a primeira e última vez que Jesus vai até Jerusalém. E ele vai até Jerusalém para comemorar a Páscoa e daqui a alguns dias ele seria morto. O fato é que ele entra em Jerusalém pelos portões da cidade, a multidão sabe que ele já sabia do seu ministério e também soube que ele havia ressuscitado um homem, que era Lázaro, e a multidão vai até as portas da cidade com ramos de palmeiras e começam a dizer: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. E ele é recebido com as honrarias de um rei, e ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. E dentro desse contexto é que surge a comemoração ou a celebração deste dia, que, como eu já disse, na comemoração cristã é chamado de Domingo de Ramos. E talvez alguém deva se perguntar, né, entre nós: pastor, os crentes comemoram Domingo de Ramos? Eu digo não. Mas por que a gente não comemora Domingo de Ramos então? Por conta de que o que está acontecendo aqui nesse texto não é um reconhecimento da figura de Jesus como Salvador do mundo. As multidões estão indo até Jesus, mas não com o verdadeiro intuito de entender o que ele veio fazer entre nós. O que a multidão queria era um libertador político, porque Israel estava sob o poder de Roma. Nesse sentido, eles queriam um rei como Davi, que foi o maior rei de Israel, um libertador que libertasse eles do domínio de Roma. Então, nesse sentido, essa adoração, essa celebração a Jesus, não é porque de fato reconhece o que ele veio fazer. É uma adoração equivocada, porque está voltada para um libertador político apenas.
E é por essa razão que nós não temos o objetivo de dizer assim, o domingo de Ramos. Não, na tradição cristã católica, isso existe. Mas isso não significa que desse texto nós não podemos tirar lições importantes para a nossa vida. Apesar da equivocada adoração que os judeus estão prestando a Jesus, isso não significa de que desse texto nós não podemos tirar importantes lições para a nossa vida. E quais são as lições que desse texto nós podemos definitivamente tirar nesse domingo de manhã? O que esse texto está dizendo basicamente para nós é uma lição muito importante. O rei chegou. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e as pessoas celebrando a sua pessoa está dizendo basicamente isso: o rei chegou. E como, afinal de contas, nós devemos receber esse rei? Qual deve ser a nossa atitude, sabendo que esse rei chegou até nós, como de fato chegou, tanto é que você está aqui hoje, convertido, salvo, liberto por esse rei. Mas como nós devemos receber esse rei na nossa vida? E apesar da atitude de um coração equivocado, como eu já disse, da população, isso não significa que nós não podemos tirar lições importantes. E a primeira delas que surge aos nossos olhos é que nós devemos reconhecer a autoridade desse rei. Uma vez que o rei chegou, a primeira coisa que nós devemos entender é reconhecer a autoridade desse rei. Porque o texto diz e fala de um cenário, porque aqui está dizendo apenas a palavra festa, não é? Mas não diz que festa é essa. Em Israel, entre tantas festas que eram comemoradas, desde lá do Antigo Testamento, tinham as três principais: festa dos tabernáculos, Pentecostes e a maior de todas, que era a Páscoa. O cenário aqui dessa festa é a festa da Páscoa, onde a população de Israel, tendo seus peregrinos, os judeus que vinham de várias partes do mundo, quando chegavam em Jerusalém, a quantidade de pessoas era uma coisa absurda. Os romanos ficavam de cabelo em pé, porque ali poderia haver algum tipo de revolta dos judeus contra Roma. Então eles ficavam em estado de apreensão nesse sentido, porque a população de Israel ficava 5 vezes mais, os historiadores falam, tamanha era a multidão que chegava a Jerusalém nessa época, porque era a maior festa de Israel. E Jesus vai até essa festa, ele vai até essa comemoração. E quando ele chega lá, o que acontece é uma saudação. A população soube de que ele havia ressuscitado um homem, que era Lázaro, além dos milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, e tantos outros milagres que Jesus fez. A multidão, agora que ainda não havia visto Jesus pessoalmente, vai até os portões da cidade e o recebe como rei, como uma autoridade real, porque eles vão até os portões da cidade e começam a pegar folhas, ramos de palmeira, começam a celebrar ao Senhor, dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. E eu não sei se você sabe o significado dessa palavra Hosana, né? Não sei se você já parou para estudar o que significa isso. Essa palavra Hosana está no Salmo 118, verso de número 26. É uma palavra hebraica que significa vem me salvar, vem me socorrer, ou socorre agora, salva agora. Quando eles estão dizendo Hosana, Hosana, é isso que eles estão dizendo: vem me socorrer, me salva agora, que haja salvação. Como eu já disse na introdução, essa palavra Hosana, falando a respeito de salvação, dentro do nosso contexto cristão, tem a ideia de salvar dos nossos pecados, não é isso? Sendo que na boca da população, não era esse o objetivo, salva dos nossos pecados. O que eles estão querendo dizer com Hosana, salva-nos, liberta-nos, liberta-nos do jugo dos romanos, nos tira dessa escravidão romana. Porque existia, e o judeu sabia disso, uma profecia desde lá do Antigo Testamento, que Deus levantaria um rei semelhante a Davi, e Davi foi o maior rei de Israel. Israel não se submetia a ninguém no império de Davi, no reino de Davi, e nesse sentido eles queriam um rei nessa mesma direção. E eles diziam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. Mas é interessante porque essa palavra, ela traz duas verdades que são muito importantes para nós. A primeira delas é que Jesus é Salvador, sim. Ele nos salva dos nossos pecados, Ele nos salva das nossas misérias. Somente através dele nós podemos ser salvos da dureza do nosso coração. Somente através dele nós podemos ser salvos, de uma vez por todas, do inferno e da condenação eterna. Não adianta você procurar outro nome.
dado entre os homens pelos quais sejamos salvos. Não adianta. Não adianta criar outros caminhos. Não adianta criar outra forma. Não adianta criar outros meios. Você não vai conseguir isso também através da sua ética, da sua moral, do seu bom currículo. Só há uma forma de ser salvo. E foi o próprio Senhor Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando essa população diz: Hosana, salva-nos, essa ideia que nós temos. Sim, Jesus é Salvador. Mas essa mesma afirmação, ainda que a população faz, diz que Jesus é rei. Bendito o rei de Israel. E de fato Jesus é rei. Mas não é só de Israel. Ele é rei do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, da Holanda, Singapura, China, de todas as nações, de todo o universo. A autoridade absoluta. É maior do que todos os reis, inclusive o maior rei de Israel, Davi. Jesus é maior do que ele, e maior do que outro monarca, maior do que qualquer outro ditador, imperador, autoridade que se levante nesse mundo. Sim, Jesus é o nosso rei e o nosso Salvador. É por essa razão que nós devemos louvar e reconhecer a autoridade desse rei. Ele tem autoridade suprema sobre todos nós, ele pode nos livrar do mal, ele pode nos livrar da condenação eterna. E o que é que cabe a nós, uma vez que esse rei chegou até nós? É reconhecer a sua autoridade. Do contrário, nós não teremos a proteção desse rei, nós não teremos a direção desse rei sobre a nossa vida. Por essa razão, quando nós olharmos para a pessoa de Jesus, a primeira coisa que nós devemos entender é reconhecer a sua autoridade. E aquela população reconheceu isso. Era um homem assentado no jumentinho, não com roupas reais, mas com uma roupa comum. E ele entra em Jerusalém, mas a população reconhece: ele é rei, ele é a autoridade máxima. Nesse sentido, o que vale na nossa vida não é o que a gente pensa, não é o que a gente acha, é quem está sobre nós, é quem nos guia, é quem deve de uma vez por todas guiar e nortear a nossa vida, é esse rei. Por essa razão, a primeira lição que esse texto diz: reconheça a autoridade desse rei se submetendo sobre ele. Mas uma segunda e não menos importante lição que esse texto põe diante de nós, é que nós devemos aprender com a autoridade desse rei. Verso de número 14, aprender com a humildade desse rei. Nós devemos nos submeter e reconhecer a sua autoridade, mas nós devemos também aprender com a humildade desse rei. Verso 14 e verso 16, o verso 14 diz que ele entra na cidade, não num grande cavalo branco, não rodeado de soldados com espadas, ou com uma multidão para defendê-lo, não, ele entra no jumentinho, com roupas comuns, não roupas reais, sem coroa nenhuma na cabeça. Ele entra no jumentinho, e diz o verso 15, que aquela entrada de Jesus no jumentinho, era o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, e essa profecia está em Zacarias, capítulo 9, verso 9, quando fala que Jesus ia entrar na cidade no jumentinho. Era assim que ele chegaria na cidade santa, era assim que ele chegaria a Israel. Isso nos mostra que cada passo que o Senhor Jesus deu, foi proferido no Antigo Testamento. Tudo o que aconteceu com Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, tudo já estava profetizado desde lá do Antigo Testamento. Deus o Pai é o autor dessa história, e o personagem principal dessa história é Jesus. Nesse sentido é que surge essa profecia dizendo: olha, isso já estava escrito, que ele iria entrar desse jeito em Jerusalém, montado no jumentinho, já estava escrito, é uma profecia de Zacarias 9, verso 9. E esse texto nos mostra a incompreensão dos discípulos no verso 16, porque eles não estavam entendendo nada daquilo que estava acontecendo. Era Jesus entrando na cidade, no jumentinho, aquela população louvando a ele como se fosse rei. Os discípulos não entenderam nada daquilo, eles vieram entender depois, quando Jesus ressuscitou, e eles entenderam as escrituras de que o Antigo Testamento falava dessa cena, mas só agora eles estavam entendendo tudo isso que estava acontecendo. Por essa razão tem muitas coisas que Jesus faz na nossa vida que nós não entendemos nada, nós vamos entender depois. Situações que passamos, lutas que enfrentamos, e nós muitas vezes não entendemos nada daquilo, mas lá na frente,
a gente vai começar a entender. Da mesma forma que aqui acontece com os discípulos. E existe uma história, uma historinha, se assim eu posso dizer, que conta um pouco da história desse jumentinho, que fala de humildade. Diz essa historinha de que o jumentinho, esse jumentinho que Jesus montou, né, isso não é bíblico, é só uma historinha. Chegou para os outros jumentinhos e disse: olha, eu entrei na cidade, vocês deveriam ter visto. A população me aplaudia, a população olhava para mim como se eu fosse um rei, a população ficou extasiada quando eu entrei na cidade, eu fui ovacionado. Olha, nenhum de vocês conseguiu isso na vida, mas eu consegui. Os outros jumentinhos, sabendo o que tinha acontecido, olhou para ele e começaram a rir. Ele disse: olha, você sabe quem é que estava montado em você? Se coloque no lugar desse jumentinho. Você sabe quem é que está montado em você? Ou você se esquece disso? Ou você não aprendeu com a humildade do rei? Ou nós ficamos soberbos quando ele nos usa? Ou nós ficamos soberbos quando ele, na sua infinita misericórdia, nos abre porta, nos abençoa? E o nosso coração, assim como o coração desse jumentinho, se enche de orgulho. Você sabe quem é que está montado em você? Queridos, é uma contradição alguém se dizer servo desse rei, discípulo desse rei, e ser arrogante, e ser soberbo, e ser orgulhoso. É uma contradição. Como é que eu digo que Jesus é o meu rei, eu sou súdito dele? Como é que nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor e nós somos discípulos dele? Mas nós somos orgulhosos, soberbos, arrogantes, prepotentes. E por mais que muitas pessoas que estão ao nosso redor, que nos conheçam, dizem: olha, você precisa mudar nisso aqui. Você diz: não, para que mudar? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Jesus diversas vezes ensinou o princípio da humildade. Em João, no capítulo 13, tem aquela famosa cerimônia do lava-pés. E a partir do verso 12, o Senhor Jesus diz: depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e de Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Agora, olha o que ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Jesus se coloca numa posição de servo. E não é qualquer servo da casa. Naquela época, os senhores, eles tinham vários servos, vários empregados. O de menor estima era aquele que recebia as visitas, que vinha com os pés empoeirados, e quando entrarem na casa, aquele servo tinha que receber aquele visitante com uma bacia com água e uma toalha para lavar os pés, para enxugar aqueles pés. Para que essa pessoa fosse um bom anfitrião, ele enviava o menor dos seus empregados para fazer isso. Jesus se coloca nessa posição do menor dos empregados, dos servos, e lava os pés dos discípulos. Quando ele acaba de fazer isso, ele diz: vocês perceberam o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de mestre, não é isso? E vocês são meus discípulos. Eu dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Não seja soberbo, não seja orgulhoso, não seja arrogante, não seja prepotente. O apóstolo Paulo, nessa mesma direção, na sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, verso 5 ao verso 8, ele vai falar sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. E quando ele vai tratar sobre a humilhação, Filipenses 2, a partir do verso 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Verso 9 em diante, ele vai falar da exaltação de Cristo, como Deus o Pai o exaltou. Mas aqui, o texto está falando da sua humilhação, como ele se esvaziou, como ele se humilhou, como ele se colocou diante do Pai,
de forma humilde. E é pegando esse exemplo que o apóstolo Paulo diz: tenham em vocês esse mesmo exemplo, sigam nessa mesma direção. É por essa razão que essa figura de Jesus, entrando dentro da cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, está passando essa realidade para nós. Humildade do rei. E se eu sou servo desse rei, você é servo desse rei, nós precisamos ser humildes. E a humildade aqui não tem necessariamente a ver com a sua posição econômica, com o seu status na sociedade, com a roupa que você veste, com a sua conta no banco, com o sapato que você usa. Não tem a ver com isso, o local onde você mora. É uma humildade do coração. Tanto é que esse é o primeiro passo para ser discípulo do Senhor Jesus, e quem diz isso é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e a primeira delas é: bem-aventurados humildes, porque verão o reino de Deus. E a humildade está ligada a um quebrantamento de coração diante de Deus, e não ser arrogante com as pessoas ao nosso redor, soberbo, como eu já disse. Por essa razão nós precisamos aprender com a humildade desse rei, se nós somos súditos desse rei e discípulos desse rei. Nós precisamos ser humildes, assim como o nosso mestre também foi. E a última lição que esse texto põe diante de nós é que nós devemos seguir esse rei. Os últimos versos, verso 19, verso 17 e verso 19, mostra que Jesus havia feito um sinal. E o sinal foi a ressurreição de Lázaro. E nessa multidão, diz o verso 17, o verso 18, que alguns viram o que aconteceu, estavam lá, viram Lázaro saindo do túmulo, viram Lázaro ressuscitando depois de 3 dias, testemunhas oculares viram isso e estavam lá, na festa de Jerusalém, sendo que outros apenas ouviram o que aconteceu. Tanto aqueles que viram, quanto aqueles que ouviram aquele sinal, aquele milagre, foram até lá e estavam testemunhando daquilo que Jesus havia feito. E é nesse intuito que os fariseus fazem uma contestação. E eles dizem da seguinte forma: olha, nós não podemos fazer nada, todo mundo está seguindo ele. A gente fez uma trama para que quando ele viesse até Jerusalém, seria a hora dele ser preso e posteriormente executado. A gente estava aqui planejando tudo, mas quem é louco entre nós de inventar de pegar esse homem no meio dessa multidão? A gente vai ser lixado. Então vamos ficar aqui, a gente não pode fazer nada. A multidão está indo atrás dele, a multidão está seguindo ele, a gente não tem muito o que fazer. Se nós olharmos para essa cena que aqui está acontecendo, a afirmação que os fariseus, e os fariseus era, digamos assim, a linha religiosa mais, a linha religiosa mais dura de Israel eram os fariseus. Era aqueles que ditavam as normas, ditavam as regras, vamos dizer assim. Era a linha mais rígida do judaísmo. E é a religião que agora está dizendo: olha, nós não podemos fazer nada. E agora está a multidão deixando, entre aspas, ou sem aspas, a religião de lado, e estão seguindo a Jesus. Logicamente, eles não estão seguindo pelos motivos corretos, porque, como eu já disse no início, eles queriam um libertador político. Eles não estavam olhando ali como um salvador da alma, do livramento do inferno. Eles queriam apenas uma libertação do Império Romano. E Jesus veio para nos libertar de um império maior do que o Império Romano, que é o Império das Trevas, que é o que nos aprisiona. Só abrindo um parêntese aqui, eu passei um bom tempo evangelizando no antigo presídio Aníbal Bruno, hoje já tem outro nome, né? Uns 3, 5 anos que eu passei com um grupo aqui da igreja. Nos domingos pela manhã nós íamos até lá, que era o dia da visita, para fazer a evangelização. E quando nós evangelizávamos os detentos, a gente sempre dizia a eles: olha, do que adianta você daqui a algum tempo sair daqui do presídio, voltar à sua liberdade, mas saiba de uma coisa, você vai continuar preso. E a prisão a qual Jesus veio te libertar é maior do que o Aníbal Bruno, que é a prisão da alma, é a prisão da condenação eterna. Você vai estar livre daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, se for o caso, mas você vai sair daqui continuando preso ainda. Agora, você quer ser livre mesmo estando aqui? E aí nós falávamos de Jesus, do Salvador, do Libertador. E essa multidão não entendia isso, mas estava seguindo a Jesus. E quando nós olhamos para essa cena aqui, algo me saltou o coração enquanto eu lia esse verso. A quem nós devemos seguir?
as práticas mortas da religião ou o Evangelho de Jesus Cristo? A quem nós devemos seguir? As práticas de uma religião ou o Evangelho de Jesus Cristo? Essa cena trouxe essa verdade, essa realidade ao meu coração. Eu já tenho dito isso diversas vezes, vocês já ouviram eu falar disso. A religião cristã, ela nos direciona a certas práticas que podem nos levar a Deus, mas essas práticas por si só não têm a capacidade de nos levar a Deus. Por exemplo, você veio à igreja hoje, não veio? Mas você veio até Jesus? O fato de você estar aqui, assentado nesse banco, ouvindo mais um sermão, participando de mais um EBD, não quer dizer muita coisa. Quer dizer que você veio à igreja, e é bom com que você venha. Mas você veio até Jesus, que é o mais importante? Acontece também com a ceia, também acontece com as atividades que nós fazemos na igreja. Essas práticas, elas apontam para Jesus, mas elas não nos levam até Jesus. É nós que devemos ir com os nossos próprios pés. Imagine também o que a religião faz com as duas maiores comemorações cristãs do nosso calendário, Natal e Páscoa. Você já viu no Natal? Não é? As pessoas estão mais ligadas aos entretenimentos do que ao significado daquela comemoração. Os presentes que eu vou comprar, família reunida, festa, a comida, o panetone, o peru, e por aí vai. Mas as pessoas não estão atentas ao significado, para onde aquela festa aponta, que é Jesus, e não as coisas que acontecem aqui ao redor. A mesma coisa acontece com a Páscoa. É o ovo de chocolate, é o peixe que eu vou comer, ou o bredo, ou sei lá. Mas se esquecem da morte e da ressurreição. A religião muitas vezes embaça a nossa visão para entender o que Jesus veio fazer entre nós. E essa multidão, sem entender, está fazendo a coisa certa. Eles deixam a religião, os fariseus, do lado e vão seguir a Jesus. E vão atrás de Jesus. E estão seguindo ao Senhor. É isso que esse texto está colocando diante de nós, dessa realidade. E quando nós fazemos um resumo de tudo isso que nós estamos lendo aqui eu quero encerrar. Esse texto nos mostra, em primeiro lugar, reconheça a autoridade desse rei. Ele chegou até nós, mas do que adianta ele ter chegado até nós se nós não reconhecemos a sua autoridade sobre a nossa vida? Reconheça, você tem um dono, você tem um rei, você tem um soberano, você tem alguém que guia a sua vida. Mas uma vez que você reconheceu a autoridade desse rei, aprenda a, de uma vez por todas, com a sua humildade. Aprenda com a sua humildade, com a sua pessoa. Mas aprendendo com a sua humildade, inevitavelmente, como diz essa última lição, siga esse rei. Vá com ele. Esteja seguindo nos mesmos passos dele. Essa multidão, no domingo, comemorado na tradição cristã católica como Domingo de Ramos, aponta essas três realidades. Reconheça a sua autoridade, aprenda com seu exemplo, siga a sua pessoa. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele continue sendo proclamada na nossa vida e no nosso coração para a honra e glória do seu próprio nome.